Fala galera, Hugo aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar então sobre figuras gráficas, tá? Figuras gráficas são basicamente desenhos que a gente faz nos gráficos e que muitas pessoas utilizam de diversas formas para fazer trades. Nós vamos comentar sobre as principais e a gente vai comentar já um pouquinho até sobre pontos de entrada, stop, a gente depois vai ter uma aula falando mais especificamente sobre isso. Sem mais delongas, vamos para o gráfico, tá? Então, já até deixei preparado aqui, né, o gráfico da SPX e tenho alguns outros preparados para a gente não perder tempo. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, primeiro, o que a gente pode fazer de desenho, o que a gente pode identificar de desenho. Nós temos, vocês já devem ter visto várias vezes, algumas coisas assim. Por exemplo, um topo duplo, tá? Um topo triplo. Estou fazendo desenhos e nós vamos trazer isso para a realidade, para os gráficos. Mas muitas vezes vocês veem essas coisas assim perdidas, vocês veem assim uma bull flag, né? Aí a bull flag você vê um negócio assim, né? Com uma quebradinha aqui, né? E aí, então a bull flag, uma figura, né, que seria bullish, né, justamente esperando aqui um movimento de alta. A gente tem a bear flag, que seria o oposto disso. A gente tem os triângulos, tá? A gente tem triângulo ascendente, a gente tem triângulo descendente, a gente tem os triângulos, né? Às vezes algumas pessoas chamam de nomes diferentes, tá? Mas a gente tem os triângulos que a gente diz simétricos. A gente tem o cup and handle, tá? O cup and handle ele seria como se fosse uma xícara, tá? Que é o cup, e aqui um handle, como se fosse a asinha da xícara, certo? Então a gente tem uma série de figuras que a gente pode avaliar. A gente tem também, claro, né, o canal de baixa, canal de alta. Então a gente tem diversas figuras e que podem ser utilizadas das mais diversas maneiras também para se fazer trade, tá certo? Então deixei esse espaço aqui para a gente desenhar várias figuras. Se tiver alguma outra figura que vocês queiram que seja abordada, é só falar, sugere aí nos comentários, beleza? E aproveitando, já não esquece, curte o vídeo aqui se você está gostando dessa série de vídeos e já compartilha também, ativa o sininho, se inscreve no canal, ativando o sininho, se inscrevendo no canal, você vai ficar sabendo aí dos novos vídeos que estão sendo postados, tá? Aqui, por exemplo, eu marquei para vocês um triângulo, tá? Repara que eu falei aqui que esse triângulo é chamado de simétrico, mas nem sempre ele é tão simétrico assim, né? Poderia ser talvez um triângulo isósceles, para quem ainda lembra lá das aulas todas de geometria do colégio, mas a gente tem aqui, na verdade, o que eu diria que seria o triângulo simétrico. É um triângulo formado por uma linha de tendência de baixa e uma linha de tendência de alta. Vocês reparem que, diferente do triângulo ascendente e do descendente, o ascendente e o descendente eles seriam formados por uma linha horizontal, né? E o ascendente por uma LTA, por uma linha de tendência de alta, e no caso do triângulo descendente seria uma linha horizontal e uma linha de tendência de baixa, tá certo? Então nós vamos ver esses exemplos aqui. Então esse aqui a gente tem uma linha de tendência de baixa, ou seja, mostrando topos se formando de forma mais baixa, e aqui a gente vê fundos se formando de forma mais alta. Então o que isso está fazendo? Está fazendo uma convergência, né? Está criando aqui uma ponta, e aí quando houve o rompimento, e eu selecionei esse caso aqui particularmente para mostrar o seguinte, que muitas pessoas operam o rompimento das figuras. Então entrou aqui, rompeu, já faz a entrada no trade. Ou até espera uma confirmação. Fez um candle de força aqui, e aí no rompimento da máxima desse candle faria uma entrada aqui bullish, no caso porque rompeu para cima. Porém, o que aconteceu logo depois? Ele chegou aqui mais ou menos do nível, né, do ponto máximo desse triângulo e começou a cair. Tá? Isso é uma coisa interessante. Figuras gráficas, quando elas rompem para um determinado lado,
realmente existe uma probabilidade grande dela seguir para este lado. E você pode fazer isso se embasando junto com outros indicadores também, como a própria média móvel que está aqui. Você pode auxiliar, obter auxílio aí de suportes e resistências, de RSI, MACD, bandas de Bollinger, enfim. E nós vamos falar desses indicadores também em aulas futuras. Agora, quando há um rompimento e esse rompimento falha, muitas vezes o movimento para o lado contrário acaba sendo um movimento bem forte. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Então a gente viu o rompimento do triângulo, houve uma falha, ele veio para baixo e quando veio aqui e ativou, olha como ele veio absurdamente para baixo mesmo. Perdeu a mínima aqui desse triângulo, foi embora, seguiu em frente. Tá? Então veio bem para baixo aqui mesmo no SPX, a gente está aqui já no dia de hoje justamente. Tá? Então, e esse aqui é um gráfico diário. Tá? Todas as figuras elas podem ser utilizadas em qualquer tempo gráfico. Mas como? Lembrem-se, todas as vezes que vocês alterarem um tempo gráfico, escolherem um novo ativo para operar, se vocês, fala assim, só opera o triângulo. Se você só opera triângulo, qual triângulo em primeiro lugar? Definiu qual tipo de triângulo, definiu qual é o ativo que você está operando, definiu qual é o tempo gráfico que você está operando, você vai fazer o backtest. Se você mudou o tempo gráfico, se você mudou o ativo, manteve o mesmo tipo de triângulo, mas você tem que fazer o backtest de novo, porque os resultados não serão idênticos, não serão iguais. Já não serão idênticos mesmo você mantendo todas essas variáveis de forma constante. Esses resultados vão variar ao longo do tempo, dependendo das condições de mercado. Imagina se você ficar toda hora, mudei o ativo, mudei o tempo gráfico, vira uma bagunça. Tá? Trade é disciplina, não é achismo, não é bagunça, não é aposta, não é loteria. Tá certo? Então, aqui a gente viu o exemplo de um triângulo, tá? E eu vou fazer aqui um zoom out, que aqui, se eu não me engano, eu tinha separado também, aqui, ó, um fundo triplo, tá? Fundo triplo, às vezes você pode confundir uma lateralização, uma consolidação, às vezes com um fundo triplo ou com um topo triplo, tá? Mas por que aqui eu digo que é um fundo triplo e se fosse aqui no meio, por exemplo, né? Aqui a gente até poderia dizer, né, que tem aqui ficou meio ruinzinho, mas o que acontece? Quando a gente tem um fundo triplo no meio, um fundo triplo entre aspas, no meio já de uma tendência de alta, ele não é um fundo triplo, ele é simplesmente uma consolidação. Tá? Então, às vezes, a localização do desenho também é importante a gente considerar, porque o fundo triplo ele seria um padrão de potencial reversão de tendência. Então aqui a gente está vendo uma tendência de baixa, né, topos e fundos descendentes, média móvel de 9 apontando para baixo, e aí de repente aqui a gente vê a formação de um fundo, a formação de outro fundo, a formação do terceiro fundo. Tá? E aí a gente diz que esse fundo é ativado quando há o rompimento aqui da neckline. A neckline não é muito precisa. Não é muito precisa algumas vezes. Até esse fundo aqui mesmo está mais baixo, esse aqui está mais alto, esse aqui está um pouco mais baixo. E se a gente for olhar candle a candle, na verdade a gente vê que aqui ainda são dois fundozinhos, né? Um aqui e um aqui. Então, desenho, vocês reparem o seguinte, falei, neckline não é muito precisa, aqui de repente tem um fundo a mais. Todos os desenhos são subjetivos. Então, para fazer trade subjetivo, já vou deixando aqui a dica, né? Vocês têm que ter uma boa experiência do mercado. E como eu falei, se o desenho é subjetivo, para você fazer um backtest disso, o seu backtest também vai ter um certo grau de subjetividade. Então, para quem está começando, eu recomendo trades objetivos, do tipo 9.1, né? Passou para cima da média, ok. Passou para baixo da média, ok. Ou um determinado padrão de candle diante de determinadas condições. Quanto mais objetivo for o seu trade, quanto mais você conseguir eliminar a dúvida do tipo, é ou não é? Basicamente você tem que ter critérios. Seu setup, seu sistema operacional tem 5 critérios. Se 4 somente estão presentes para você fazer uma entrada, não cumpriu os critérios, então você não faz a entrada. Tá? Então, figuras gráficas podem ser utilizadas, mas devem fazer parte de um conjunto de regras do seu trade, tá? Porque elas por si só já são extremamente
subjetivos. As figuras são subjetivas. Tá? Então aqui eu posso ter enxergado um fundo duplo, outra pessoa pode... um fundo triplo, desculpe, mas outra pessoa poderia vir aqui e falar assim, não, sei lá, enxerguei um triângulo. Não, na verdade é um fundo duplo, porque eu considerei não no diário, considerei no tempo gráfico semanal. Aí a gente está falando justamente, às vezes o que você vê num tempo gráfico, você não enxerga num outro tempo gráfico. Tá certo? Ó, na Tesla aqui eu tinha separado várias figuras. Então, por exemplo, aqui a gente tem já um topo duplo e que guarda características já de um pivô de baixa. Tá? Vocês vão ver pessoas falando de pivô de baixa com algumas regras diferentes. É igual, no outro dia, por exemplo, estava vendo um paralelo aqui doido, né? Mas estava vendo as pessoas falando sobre regras de jogo de sinuca. Então, cada boteco tem uma regra diferente lá para o jogo de sinuca. Então, cada pessoa vai estabelecer uma regra diferente para o seu trade também. E até mesmo, às vezes, quando você vê um pivô de baixa, você vai ver as descrições clássicas do pivô de baixa, mas você vai ver pessoas falando coisas diferentes também. Na verdade, o que a gente está vendo aqui? Uma tendência de alta, formou-se um topo, formou-se um fundo, formou-se um topo mais baixo e em seguida já houve a perda desse fundo aqui. Então isso seria um pivô de baixa, porque nós temos basicamente um topo duplo, em que o topo, o segundo topo é mais baixo do que o primeiro e já houve a perda direta aqui desse fundo e que se manteve, né? Aí aqui a gente teve até uma certa consolidação, uma lateralização e depois, neste caso, realmente houve uma queda do mercado. Aqui eu marquei para vocês um triângulo ascendente, porque a gente vê formação de um topo, fundo mais alto que o fundo anterior. Topo, fundo mais alto que o fundo anterior. Outro topo aqui, tá? Nesse candle, vem aqui um fundo mais alto já do que o fundo anterior. Quando há o rompimento, há uma continuidade da tendência, tá? Nesse caso aqui já seria uma bull flag. Aqui a gente teve dois gaps, né? Aqui foram situações específicas aqui de earnings, aqui uma notícia, né, que fez com que houvessem gaps fortes de alta, mas de qualquer forma, a bull flag, que aqui eu desenhei somente dessa forma, muitas vezes ela é desenhada assim, né? A gente poderia fazer desse jeito, que ficaria parecido até com aquele outro desenho que eu fiz. Então a gente tem aqui um recuo, né? Então a bull flag nada mais é do que um pullback dentro de um movimento de alta. Então a gente teve um movimento de alta, o mercado faz um recuo, nesse caso recuo até a média móvel de 9, quando há o rompimento dessa flag, né? Por acaso houve o rompimento aqui um dia antes da notícia e depois o mercado realmente disparou e foi embora. Tá? Aqui eu marquei também uma bear flag. Essa bear flag seria desenhada, completamente desenhada dessa forma. Muitas vezes vocês vão ver desenhado somente assim, de forma mais curta. Aqui eu posso redesenhar já como se fosse um canal. Né? Então, vocês reparem, eu falei de canal, falei de flag. Então, um canal de alta, né, um pedacinho de um canal de alta dentro de uma tendência de baixa, ela pode ser, esse canal de alta ele pode ser considerado uma bear flag. Tá? Então, são figuras simples, fáceis de entender a lógica. Tá? Mas você vai começar a reconhecer esses padrões, a identificar esses desenhos com o tempo. Não é da noite para o dia que nossos olhos começam a enxergar essas coisas. Aqui, ó, marquei um outro triângulo, né? Esse triângulo aqui já estava marcado, um triângulo bem antigo. Então, você vê, estava caindo, né? Vinha uma tendência de baixa, houve mais ou menos uma lateralização, uma consolidação, mas que acabou formando um triângulo, porque a gente viu que os fundos aqui foram ficando ascendentes, aqui os topos descendentes, e aí aqui houve o rompimento. Ah, mas vocês podem falar, Hugo, poxa, aqui tem topos mais baixos, depois aqui faz um topo mais alto. O que eu falei? Desenho é subjetivo, tá? Então, tem pessoas que vão usar um determinado critério, vão falar, tem que tocar não sei quantas vezes na linha. Não vou estabelecer essas regras aqui, porque cada um vai fazer o desenho da forma que achar melhor. Literalmente acaba sendo isso. Mas, quanto mais evidente for esse desenho, maior a probabilidade de outras pessoas estarem enxergando a mesma coisa. E o mercado, análise gráfica, é a análise da emoção, a análise do efeito manada no mercado. Então, quanto mais pessoas enxergarem esse desenho, maior a chance dele ser um setup bem sucedido quando houver um rompimento. Aqui na Carvana, ó, por exemplo, tem a marcação de um canal de alta estreito. Tá? Aqui um canal de alta, o mercado foi subindo aqui direto. Eu fiz uma marcação aqui
para demonstrar para vocês, vou colocar aqui, ó. Esse foi um setup, sim, que eu até esqueci de colocar lá no início, o ombro, cabeça, ombro. Nesse caso aqui, um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? O ombro, cabeça, ombro tradicional, né, entre aspas, vamos dizer assim, seria isso. É uma formação de um topo, depois uma formação de um topo mais alto, normalmente com uma base mais larga também, e aí você tem uma outra formação de um topo mais baixo. Então seria como se fosse ombro, cabeça, ombro, tá? E aí a gente tem o ombro, cabeça, ombro invertido, que é justamente o que eu já vou marcar aqui direto, ó. A gente vê aqui, ó, um ombro, né? Aí aqui a gente vê uma cabeça que ela tá bem assim, tá bem mais alongada. E vocês reparem que isso aqui foi ao longo de 2 anos, tá? Teve até um aluno que reparou muito bem nessa figura, e se eu não me engano, eu não tive mais notícia dele, mas ele deve ter feito um belíssimo trade comprado aqui na Carvana. Tá? Então a gente tem um ombro, cabeça, ombro, de cabeça para baixo, né? Um ombro, cabeça, ombro invertido. E aqui, se a gente for avaliar só este pedacinho, a gente teria um cup and handle, tá? Igual aquela figura que eu mostrei lá no exemplo no início. Então a gente tem aqui, ó, o que seria uma xícara, tá? Seguida da asa da xícara. Então também, quando houve o rompimento aqui, acabou que coincidiu, né? O rompimento dessa xícara aqui, desse cup and handle, com o que seria o rompimento já também de um ombro, cabeça, ombro, que eu diria aqui que seriam até 2 ombros, né? Um ombro maior e um ombro menorzinho. E aí, realmente, isso aconteceu depois de um período de uma queda bem forte, né? E aí nós tivemos esse padrão que seria um padrão de reversão de tendência também, tá certo? Nós falamos sobre reversão de tendência e a gente confirma aqui a partir desse desenho, por exemplo, que somente quando já havia uma estrutura de alta é que a gente pode realmente afirmar, agora a tendência se reverteu. Porque nesse momento dessa figura, a gente ainda não tinha uma estrutura de alta formada. A estrutura de alta só se formou realmente a partir do rompimento já deste topo. Mas uma figura como essa já permitiria uma entrada antecipada a partir deste ponto aqui, ao invés de um ponto em que nós já temos certeza da reversão da tendência. Beleza, galera? Falei aqui um pouquinho sobre diversas figuras gráficas. Vocês têm que saber que elas são subjetivas, que você tem que ter consistência na sua forma de desenhar. E, claro, sempre lembrem do backtest. Beleza? Gostaram? Por favor, curtam aqui o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ative o sininho e vamos embora para os próximos vídeos. Beleza? Até a próxima!